Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal. Estamos aqui juntos, eu, você, Joana de Ângeles, para entrarmos em plenitude. Olha que coisa deliciosa. E hoje, um programa mega especial. Nós vamos falar sobre a Páscoa, sobre as crenças, os rituais ou não. Enfim, nós vamos falar com profundidade. Para isso, nós trouxemos aqui um convidado muito especial, que é Fabrício Belotti. Ele é teólogo, instrutor de cursos, palestrante e pesquisador da vida de Jesus. Ele foi a Jerusalém, Israel, todos os lugares e foi participar de pesquisas da vida de Jesus. E ele vem trazendo aqui toda essa base do que é a Páscoa, como é verdadeiramente essa Páscoa, e esse ritual que se faz hoje, será que é o que fazia antes? Então, para isso, Fabrício Belotti. Seja bem-vindo ao Plenitude, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui falando com você e falando com esse público bacana que te assiste. Então, Fabrício, a gente sabe que a Páscoa, os espíritos falam assim, não, nós não... O espírita não comemora a Páscoa, espírita, só que nenhum deixa de comprar chocolate, nenhum deixa de chamar a família para reunir, para fazer um almoço. Como que é, na verdade, essa Páscoa? Como é que surgiu a Páscoa? Qual é a raiz verdadeira dela? Perfeito. A cerimônia que a gente tem hoje, dos ovinhos de chocolate, do coelho, ela é bem diferente da origem da celebração. Na verdade, isso começa no povo judeu, no povo hebreu, há muitos e muitos anos atrás. A Páscoa é uma celebração, é uma cerimônia de celebração de uma libertação do povo. Então, o que aconteceu, a gente vai lembrar do relato lá do Gênesis, do Êxodo, na tradução do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. O povo judeu, desde a época de Jacó, ele tinha 12 filhos, e um dos seus filhos foi vendido para o Egito, que foi José. Ele foi criado lá, assumiu uma posição de destaque muito grande e se tornou maioral. Enquanto os judeus, a tribo de Jacó, as 12 tribos de Israel, permaneciam na terra. Jacó faleceu, o faraó que o adorava também faleceu, outro faraó assumiu e aquele povo que passava lá em Israel alguma dificuldade sentiu-se na obrigação de ir até o Egito. Aliás, esse é um movimento comum, viu, Iraci? Porque o Estado de Israel ele é localizado no que se chama de Bacia Sirofenícia, que é ao redor, ali na margem do Mediterrâneo, e é um deserto numa cordilheira de montanhas. Quando você anda por Israel, você chega no aeroporto e vai até a cidade de Jerusalém, por exemplo, você sobe e desce montanha o tempo todo. E é deserto, é terra, areia para tudo que é lado. Nossa. Então é um lugar árido, difícil. É um lugar difícil. Eu sinto uma falta de vegetação. É um lugar difícil lá. E naquela época, obviamente, com muito menos recursos do que temos hoje, aquele lugar é visitado por tempestades, é visitado por dificuldades, por seca. Então o povo tinha que, e eles dependiam da terra, da agricultura, da pecuária para sobreviver. Então num momento de muita dificuldade de plantação, eles tinham que se deslocar para outro lugar e pedir abrigo. E eles faziam esse movimento, há registros arqueológicos, eles faziam esse movimento para o Egito, já fizeram esse movimento para outras tribos em outra localidade, próximo do Eufrates e de outros rios, na região da Mesopotâmia. Então eles vão até o Egito e eles são bem recebidos pelo faraó local. José está lá, eles são bem recebidos, e depois de algum tempo eles acabam se alojando lá. A questão, Iraci, é que o povo começa a crescer, são 12 tribos, um conjunto grande de pessoas, eles começam a se multiplicar, José então morre, os faraós assumem novos e eles começam a ficar ressabiados com os judeus. Esse pessoal está ficando muito grande, muito poderoso. Os judeus levavam com eles a preocupação ritual, então eles tinham cuidado com o que comiam, eles tinham questões de higiene da lei mosaica que faziam com que o povo
permanecesse vivo muito tempo, eram longevos. Eles se preocupavam muito, tinham as suas tradições, e aí o faraó começou a ficar preocupado com aquilo e começou a achar que eles poderiam guerrear contra o Egito, que os dava abrigo. E aí o faraó começa a falar, olha, nós vamos começar a colocar restrições aqui. E essas restrições se transformam, Iraci, em uma certa pressão, depois uma opressão, e vai à escravidão. Nossa Senhora. E eles ficam escravos durante 400 anos. Muitas gerações. Perdem totalmente o contato com a sua nação, eram oprimidos. Até que, isso é a tradição das 10 pragas, Moisés vem e os liberta daquele jugo, da escravidão, eles voltam. Inclusive é interessante, a passagem pelo Mar Vermelho, na realidade não é Mar Vermelho, é o Mar dos Juncos. Isso é um erro de percepção da tradução. E eles saem pela derivação, eles passam pelo Rio Jordão, vão pelo outro lado, onde hoje é a Jordânia, eu também tive lá, um lugar belíssimo, com muita tradição arqueológica, e entram, Moisés fica num Monte Nebo, e eles entram para Israel por uma outra passagem, um outro flanco de montanhas. É possível reconstruir aproximadamente o caminho que o povo fez para chegar em Israel. A terra de Canaã, enfim, toda uma tradição. Lá em cima, quando você passa pelo Monte Nebo, onde foi o monte onde Moisés teria conversado com Deus e ali ficado, e o povo entra na nação, nas terras de Canaã e Moisés não, existe um lugar, uma igreja em homenagem a Moisés, e você do alto do monte consegue ver do outro lado todo o estado de Israel, inclusive com o Rio Jordão no meio. É muito bonito, muito bonito, assim, lugar de muita profundidade espiritual. Mas essa saída, Iraci, deles do povo do Egito, né, da terra do Egito, ela se deu através de uma ação, né, onde eles tiveram que aspergir. Eles pegavam um cordeiro, eles foram orientados a pegar um cordeiro, sacrificar, pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais da porta. Né? E aí, em um determinado momento, acontece uma perda da vida dos primogênitos daquele povo, daquele lugar, e apenas os judeus, por terem colocado esse sangue na porta, têm os seus primogênitos preservados. E então, depois disso, eles são liberados para sair do Egito. Isso é real da época. Isso é real da época. Isso é a história tradicional, e a historiografia não questiona essa existência. Graças a isso, esse povo, ao sair e depois, eles comemoram a libertação do Egito com uma cerimônia que é a chamada Pessah, ou a Páscoa, né, trazendo para o nosso idioma. E o que é o Pessah? É o verbo passar por sobre. Não é pular, como dizem, é passar por sobre. É o movimento que aquele anjo fez de passar por sobre os umbrais da porta, onde havia o sangue do cordeiro para proteger os lares. Para proteger os lares apenas dos judeus. Então essa cerimônia é um ritual ainda praticado em Israel, obviamente, não apenas em Israel, mas em tese praticado por todo judeu, cioso do cumprimento das suas obrigações religiosas, e ela celebra a libertação do povo judeu do jugo dos egípcios. Libertação dada por Deus, na tradição deles. E como é que era essa cerimônia lá atrás, Iraci? Os judeus, eles no dia 14 de Nisan, né, a gente conversava sobre, que é hoje, no calendário judaico. O calendário judaico é um calendário lunar, ele é diferente do calendário nosso, que é um calendário solar. Quer dizer, o dia começa cedo com o nascer do sol e termina à noite com o pôr do sol. O judeu começa com a lua no alto e termina. Isso tem uma razão, Iraci. Inclusive, a gente acha isso. Você está no deserto, fazer as coisas durante o dia é muito mais desgastante do que fazer à noite. Porque à noite você não tem o sol na sua cabeça. É muito quente, né? Muito quente. Nossa. As pessoas não se dão conta disso, mas quando Jesus chega no lago e ele fala, um dos milagres de Jesus, ele pega a barca com os apóstolos, vão, olha, pescamos durante a noite toda, não conseguimos pegar peixe. Jesus, olha, vai lá de novo. Mas, Senhor, a gente pescou a noite toda, vai lá de novo, joga aqui desse lado. E ele não consegue nem trazer as redes, era de noite. Era comum, eles não estavam fazendo aquilo só porque Jesus estava ali. Era comum pescar à noite. Aliás, eles passavam a noite inteira pescando. Porque durante o dia ninguém aguentava o sol. Aliás, grande parte das atividades eram desempenhadas à noite. Você vê narrativas no Antigo Testamento, lá em Levítico, em Números, em Deuteronômio, narrativas de rei Davi, que à noite eles se reuniam nos palácios reais para cantar, para fazer celebrações de adoração.
existiam reuniões que aconteciam à noite, existiam rituais que aconteciam à noite. Então isso é uma característica da região, E a cerimônia da Páscoa, ela pega o calendário lunar, que é o calendário dos judeus, no dia... Na verdade, a cerimônia começa, Iraci, é uma semana de festa, né? Como toda boa festa judaica, ela demora bastante, ela demora muito tempo. Ela é longa. Casamentos são longos, tudo é 7 dias. Mas no dia 14 de Nisan, que começou, na verdade, ao pôr do sol de ontem, termina ao pôr do sol de hoje, o 14 de Nisan significa um momento onde o judeu faz o ato de se servir com o pão, com o vinho, e 4 dias antes, portanto no dia 10 de Nisan, ele pega um cordeiro. Isso foi feito lá atrás, hoje não é bem assim. Mas ele pegava um cordeiro, imagina o povo lá em Israel, pegava um cordeiro, colocava dentro da sua casa, próximo. Isso também não era complicado, porque é um povo agropastoril, achar um cordeiro. A gente é que não vai achar um cordeiro aqui, no máximo a gente vai achar uma galinha. Exatamente. Lá isso era fácil. Então eles pegavam um cordeiro e guardavam próximo. E no dia 14, esse cordeiro era imolado, era sacrificado, e era servido junto com um pão. É curioso, o pão era o chamado pão ázimo, que é o pão que foi retirado sem fermento. Por que sem fermento? Porque na fuga do Egito, eles saíram com pressa e não houve tempo de colocar fermento para os pães crescerem. Então eles pegaram o trigo que tinham nos estoques e os pães e foram embora. Então o pão ázimo é para representar a saída precipitada na visão de quem estava ali do Egito. Eles usam ervas amargas, usavam ervas amargas. Por que amarga? Porque o gosto amargo. Para se lembrar do período de fome, de escassez, de escravidão do Egito. Eles usam ovos, assim, mas não é o ovo de Páscoa de chocolate, nossa. Eles pegam ovos e cozinham o ovo, porque o ovo ele representa a fragilidade, né? Um ovo é um... Ovo de galinha normal. Ovo normal. Ele é muito frágil, mas quando você aquece o ovo, ele cozinha naturalmente, ele fica rígido, ele fica firme. Então aquilo representa, na verdade, o que aconteceu com o povo judeu, que submetido a condições de temperatura, vamos dizer assim, quer dizer, a condições duras, ele se fortalece em Deus. Tudo na cerimônia tem um significado. As ervas são servidas em horários específicos, o almoço é servido em horário específico, e o cordeiro, Iraci, que é imolado, ele, na verdade, retoma um sentimento de angústia, de sofrimento, uma sensação de dor. Porque isso também remontava o povo ao pensamento dos judeus lá atrás. Então é um ritual, é toda uma cerimônia que lembra. Primeiro agradece a Deus pela saída, pela libertação do Egito, e também permite com que o povo ofereça a Deus graças ou glória por aquilo. Então é uma cerimônia religiosa belíssima. E não é, a pessoa não chega com um prato, chama aqui, senta, não. Tem todo um ritual, existem jejuns, existem brindes. A comida é preparada de uma forma muito... Existe uma tradição inteira, Iraci, isso está registrado, de como é que isso era feito. Jesus participou disso. A última ceia de Jesus, na realidade, Jesus é a festividade da Páscoa, ele vem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Inclusive, o relato dos evangelhos preserva a discussão que existe entre fariseus, saduceus, entre aqueles que tramavam para matar Jesus. Porque nenhum judeu poderia ser entregue à morte no dia de Páscoa, portanto, no Pessah. Portanto, eles estão querendo matar Jesus antes. Porque senão vai ter que esperar mais dias. E eles não queriam fazer com que Jesus brilhasse, aparecesse numa Páscoa judaica, que é uma festa tradicional judia, imagina. Esse Messias aqui, então tinha uma questão. Então eles correm, por isso que Jesus é julgado às pressas à noite no Sinédrio, para que fosse acelerado o seu processo de julgamento. Jesus é preso à noite. Nossa, quando ele parece assim o nosso STJ, né? Desculpa, falei. Exatamente, era assim, as coisas aconteciam de uma forma mais rápida. Então Jesus é julgado rapidamente, Jesus sai dessa cerimônia, ele voltando para a cerimônia, ele reúne seus apóstolos numa sala. Existe um fato muito interessante dos evangelhos, pouca gente presta atenção. Jesus, quando está entrando, ele vê, já entrando em Jerusalém, né? Antes de entrar, que ele entra montado num jumentinho, aquela cerimônia toda. As pessoas, olha, para onde a gente vai e tal? E Jesus orienta seus apóstolos. Quando você entrar, você vai ver um homem que tem um cântaro na cabeça. Você chega para ele e pergunta para ele onde é que a gente vai celebrar a nossa Páscoa.
homens não usavam cântaros na cabeça. Quem usa cântaro na cabeça até hoje é mulher. Só existia um grupo de homens, era assim, que usava cântaro na cabeça, que eram os essênios, que ficavam lá embaixo, próximo ao Mar Morto. É por isso que alguns afirmam que Jesus foi um essênio, que não é comprovado. Aliás, ninguém fala isso nem na nossa literatura espírita. Mas Jesus, ele se batiza no Rio Jordão por João Batista e ele passa pela localidade dos essênios para ir até a sua cidade, que é a cidade de Nazaré, e depois iniciar seu ministério em Cafarnaum. Ele teve contato com os essênios. E ele identifica que um desses essênios seria quem ia dizer onde seria feita a celebração. Esses essênios circulavam até Jerusalém, por ali naquelas rotas, e Jesus identifica um deles. Você consegue perceber um monte de traços culturais quando você lê com outros olhares o texto do Evangelho. Jesus entra na cerimônia, Jesus reúne os seus apóstolos ali, tem o pão, provavelmente algumas castanhas, algumas passas, algum tipo de alimento, o pão que Jesus parte, o vinho, e o que Jesus faz era se ali se apropriar do contexto da cerimônia, da Páscoa dos judeus, que ele celebrara tantas vezes, provavelmente, com Maria, com José, e depois com seus familiares, e depois com os outros. Provavelmente Pedro celebrava a Páscoa na cidadezinha, na casinha dele em Cafarnaum. Provavelmente Mateus, o levita, celebrava a Páscoa na sua casa. Provavelmente Marta e Maria, lá em Betânia, que fica a 2,5, 3 quilômetros de Jerusalém, celebravam a Páscoa. Jesus deve ter passado algumas Páscoas ali. Então Jesus estava simplesmente cumprindo uma tradição. Como se hoje a gente tivesse, se eu fosse na casa de Iraci à noite, imagine que eu sou um judeu e chego na casa de Iraci em 25 de dezembro. Iraci vai estar celebrando o Natal. Vai ter provavelmente algum alimento, talvez uma bebida de festividade, Iraci talvez esteja vestida de branco, ou a família da Iraci vai estar reunida. Jesus estava participando da festividade. Ele pega aquela festividade e simboliza, usa o símbolo, esse símbolo do cordeiro imolado, esse símbolo do pão e do vinho para si. Então ele traz a reflexão daqueles judeus, ou majoritariamente ali, e fala, esse pão sou eu, esse vinho sou eu. Mas já tinha pão ali, já tinha vinho ali. E ele fala, o sacrifício, na realidade, quem vai fazer sou eu. Esse cordeiro, vou ser eu. Então ele ressignifica tudo isso. Que esse cordeiro, você, ou seja, eu vou ser morto. Exatamente. Né? E ele sai dali, logo em seguida, os fatos acontecem. Ele é traído, julgado, condenado e crucificado. E você acredita que eles entendiam o que ele estava falando quando ele fala o pão simboliza meu corpo, o vinho, o meu sangue, o cordeiro sou eu? Iraci, eu acho que eles ainda não tinham conseguido realizar completamente um entendimento profundo das palavras de Jesus. E isso é compartilhado, na verdade, Iraci, o que a gente acredita hoje é que o grande conhecimento que se tem de Jesus pelos 12, inclusive alguns dos nossos irmãos afirmam que até a morte de Jesus, todos eram discípulos no sentido dos talmidim, né, que é o nome que se dá até hoje, que é o seguidor do discípulo do mestre, discípulo do mestre. Eles se tornaram apóstolos, ou seja, enviados, missionários, somente depois da morte de Jesus. Quando Jesus morre, Iraci, e que eles têm essa experiência de completo abandono, porque era o mestre deles, que ensinava a eles, que os ajudava, que os acolhia, e Jesus morre, então eles se sentem completamente abandonados, perdidos. Eles não entenderam que o evangelho de Jesus iria continuar, eles ficam sem saber o que fazer. Inclusive, alguns deles, isso está narrado em Lucas, né, no evangelho de Lucas, no caminho de Emaús, né, 2 deles saem, vão embora, vão para Emaús. E Jesus vai lá, pega os 2 e traz de volta. Alguns dos apóstolos, depois apóstolos, discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, ficam ali, alguns saem dali, outros ficam em Jerusalém, eles ficam sem saber o que foi. Jesus aparece lá, eles ficam atônitos, felizes, Jesus está vivo. As mulheres, Marta e Maria de Magdala, que vão até o túmulo, o sepulcro vazio, quando voltam para falar de Jesus, não levam crédito, porque Jesus morreu. Ainda mais mulher naquela época. Totalmente desacreditada. Mulher naquela época não tinha nem... O depoimento da mulher só tinha valor jurídico, Iraci. Em alguns casos muito restritos. Imagina falar que Jesus está vivo. Então, eles só realmente acreditaram, só realmente realizaram o que significava Jesus vivo
e a preciosidade do Evangelho depois da morte e da ressurreição de Jesus. Quando Jesus reaparece, fala, os envia, eles começam a pregar, aí a coisa avança. E é curioso, falando um pouquinho do local, né? A gente tem hoje ainda, Iraci, muita disponibilidade de vários locais em Israel, onde a gente consegue visitar, a gente consegue estudar e a gente consegue compreender como a coisa acontecia. Vou citar só 2 aqui. Quando você chega em Jerusalém, obviamente, ela está a vários níveis acima, porque 2000 anos depois a cidade é construída, reconstruída, então as ruas sobem. Mas você consegue encontrar tanque de Betesda, onde Jesus Cristo fez milagres, tanque de Betsaida, você consegue encontrar o muro ocidental no pé do templo, o templo foi destruído, mas o muro ocidental, que é o muro onde eles fazem ainda algumas celebrações, colocam os papeizinhos, os pedidos, né? Erroneamente chamado de Muro das Lamentações, porque na verdade ele é o muro de uma face ocidental do que era o Templo de Jerusalém. O que eles fazem ali, eu participei, Iraci, de uma cerimônia, importante, né? A gente com a mente aberta e com um olhar lúcido, estar presente onde Deus é invocado. Num Shabá, que é isso, né? Da sexta para o sábado. É o dia do Senhor para o judeu é o sábado, é o dia da lei, é o dia do Shabá, onde eles param e, por exemplo, quem estava no templo ia no templo, quem estava distante no norte ia na sinagoga. Aliás, as sinagogas existiam para os judeus onde estava-se distante do templo para que a pessoa pudesse ter um lugar para adorar a Deus, para ler os salmos, para cantar, para se confraternizar entre judeus. Era a sinagoga. A gente encontra, Iraci, eu fui em Magdala, por sinal um lugar maravilhoso, terra de Maria de Magdala. Existem preservadas as escavações arqueológicas, você consegue ver o pátio, o chão da sinagoga de Magdala. Sinagoga onde Jesus Cristo esteve. Caramba! Onde Jesus esteve. Eu até me arrepio. É onde comprovadamente aquilo ali era a sinagoga e os relatos dos textos evangélicos mostram Jesus pregando ali. Então, um lugar onde Jesus Cristo passou. Olha só. Arqueologicamente comprovado, sem sombra de dúvidas. A gente consegue encontrar em Jerusalém, como eu falava, lugares que hoje são preservados até como museus, né? Lugares chamados Palácio de Herodes, os lugares onde os grandes governantes romanos e judeus se encontravam. A gente consegue encontrar prisões, a gente consegue encontrar tanques rituais, a gente consegue encontrar sinagogas, a gente consegue encontrar casa de sumo sacerdote e de sacerdote. Casa de Moisés, ela é aquilo que era o local, tem coisas que realmente identificam? A gente tem alguns lugares, Iraci, onde os grandes arqueólogos, os grandes pesquisadores, geralmente vinculados às universidades de pesquisa e universidades hebraicas, universidades judaicas e outros centros de pesquisa mundiais, conseguem identificar quando o lugar é arqueologicamente, historiograficamente adequado ou ele é um lugar simbólico. Geralmente, nos séculos seguintes, com o cristianismo que adotou-se no mundo inteiro, inclusive os romanos viraram cristãos, né, em século IV, muitos lugares desses foi fundada uma igreja para dizer, foi aqui que aconteceu, mas não necessariamente aconteceu ali. Era um símbolo. Como você tem uma igreja de Maria de Nazaré em algum lugar, mas não necessariamente Maria de Nazaré esteve lá. Então é possível identificar alguns lugares com precisão arqueológica, e outros lugares, se tem dúvidas, realmente, se aquele lugar ali é o lugar onde historicamente o fato aconteceu. Mas existem grandes lugares com precisão arqueológica preservados e que a gente consegue visitar e achar muita coisa bacana para entender a cultura e o rito judaico e como é que o cristianismo se desenvolve a partir do judaísmo, né? Porque tem isso, tem muita coisa que a gente vê e ouve, lê nas escrituras e tem contato, inclusive na nossa literatura, que veio do judaísmo. E quando a gente visita um lugar desse é que a gente entende como é que a coisa funciona. Dá uma sacudida, né? Temos mais um bloco. Vamos para um pequeno intervalo para você tomar um cafezinho gostoso e retornamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Plenitude e hoje com um convidado muito querido, muito especial, que é Fabrício Belotti. Ele é teólogo,
pesquisador sobre a vida de Cristo, sobre as passagens dele, em todos os lugares onde ele também esteve e está batendo um papo aqui gostoso com a gente sobre o Pessah, a Páscoa, a vida de Jesus. Fabrício, onde é o Santo Sepulcro? É o local original? É arqueologicamente ali mesmo? Ou pegar um lugar, escolher o simbólico? Pronto, é aqui, bota aqui. Existe uma grande questão, Iraci, relacionada à Igreja do Santo Sepulcro, né, esclarecendo para os nossos amigos. Na verdade, é um conjunto de 7 igrejas lá dentro. É um complexo de igrejas, de diferentes tradições. Você tem católicos ortodoxos, católicos gregos, católicos apostólicos romanos, você tem franciscanos lá dentro, enfim, um conjunto de igrejas. E isso tem uma história. O lugar, na verdade, existe dúvida, se respondendo a tua pergunta objetivamente, arqueologicamente, historiograficamente, existe dúvida exata de onde é o lugar exato onde Jesus teria sido enterrado. Então, a maioria dos arqueólogos e historiadores vai entender como difícil de precisar que ali é o lugar onde está o túmulo de Jesus, que é muito visitado. Os lugares mais visitados de Jerusalém é o lugar do Santo Sepulcro. Mas, em tese, não seria um lugar tão distante. Em tese, não seria um lugar tão distante. O que acontece é o seguinte, Iraci, ao longo da trajetória do cristianismo, depois que Jesus morreu, as primeiras comunidades, não era muito preciso, porque Jesus morre, é enterrado dentro de uma sepultura. As sepulturas naquela época em Israel existem sepulturas preservadas. Você tinha um monte, um lugar, onde você fazia uma escavação na pedra, e depois você colocava uma pedra na entrada. Então, você rolava como se fosse um disco, você rolava aquela pedra, e aquilo ali tinha uma escavação, e você tinha, inclusive, a possibilidade de colocar vários corpos. Jesus teria sido enterrado numa dessas escavações, e aquela sepultura estava vazia. E depois, tanto é que o relato dos evangelhos mostra aquela pedra sendo retirada por uma figura angelical. As mulheres não conseguiram, elas vão até o sepulcro no domingo e falam, como é que a gente vai arrastar a pedra? Porque ela é pesada. Elas chegam lá e já não encontram nem a pedra nem o corpo. Então, Jesus foi enterrado numa típica sepultura de José de Arimateia, como diz o relato. E é complicado, existe um monte onde é o Santo Sepulcro e, teoricamente, a sepultura estaria ali. Eu falava que depois da morte de Jesus com as congregações, o mundo se tornou cristão, Iraci. E muita gente reclamou, muito governante importante, como o caso de governantes romanos, imperadores romanos, depois todo mundo bizantino, e aí o mundo grego, e todo mundo queria ter a sua igreja de Jesus, sabe? Então Iraci, que era governante de Roma, falava assim, não, Jesus estava aqui. E aí você ia lá e montava uma igreja. Aí vem o Fabrício e fala, não, era aqui. Mas espera aí, a Iraci já falou que não, mas é aqui. Então você teve uma confusão política, histórica, e que torna mais complicado em função da dificuldade arqueológica de você precisar. É pouco provável que a gente tenha ali a certeza absoluta de que Jesus estava enterrado. E a gente não tem essa confirmação. Agora, independente desse fato do Santo Sepulcro, Iraci, a gente tem lugares, como eu falava, onde a gente acredita fortemente que Jesus esteve. E são lugares, às vezes, menos glamourosos. Por exemplo, como eu falava, alguns tanques narrados, ou piscinas, né, na verdade eram tanques rituais. O judeu era muito preocupado, muito cioso com a questão ritualística, e a questão da ritualística, e aquele banho era uma questão religiosa. E você, ao redor do templo, do monte do templo hoje, eu visitei pelo menos uns 12 tanques. Então, se banhar em Jerusalém para o judeu era comum e fácil. Eles iam no mesmo tanque, todo mundo se banhava lá. Exatamente. Existia assim, um complexo sistema de acumulação de água, inclusive que passava pelo templo, e aquela água era corrente. É muito interessante isso, a água circulava. E você chega num tanque, você tem uma escada de acesso, ele é um tanque profundo, você tem uma escada de um lado, uma escada de outro, geralmente você ainda vem preservada uma divisão no meio. Eles entravam por uma lateral, rodavam num sentido no tanque e saíam pela outra lateral purificados. E você não descia por qualquer lado, nem subia por qualquer lado. E era com aquela túnica, aquela roupa tirava toda. a sua roupa exterior,
ou você ia com uma túnica branca, inclusive isso é narrado no texto evangélico, ou em alguns lugares você fazia banhos sem roupa, e isso obviamente tinha uma preservação. A nudez era completamente diferente do significado sexual de hoje, e você fazia aquele contexto e saía com pouca roupa ou só com roupas brancas. Então o banho tinha uma característica ritualística, e aí você encontra muitos banhos. Você ouve falar nos evangelhos, né, na piscina de Betesda, por exemplo, e no tanque de Siloé. Você visita não só a piscina de Betesda, como o tanque de Siloé hoje em Jerusalém. E é como era. É como era. O tanque está lá, preservadinho, você consegue identificar a posição dele no contexto da geografia do templo. Você consegue identificar, existem reconstruções do templo, Iraci, das muralhas do templo, das faces de entrada, as escadas, por onde Jesus subiu, e os tanques estão localizados. Você vê, o tanque de uma determinada localização onde passavam, chamado tanque das ovelhas, ou piscina das ovelhas, que é por onde entrava as ovelhas que eram sacrificadas também eram banhadas. E tinha um tanque para isso. Ai, olha só. E tinha um tanque para isso, que não era o mesmo tanque dos seres humanos. Ainda bem, né? Exatamente. Esse tanque está lá. Você consegue visitá-lo. E Jesus esteve nesse tanque não só ensinando, como fazendo curas. Caramba. Você consegue visitar. E está totalmente preservado e completamente identificado. A gente consegue... Existe um lugar na cidade, na cidade de Jerusalém, onde o templo era construído, lá muito antes de Jesus Cristo. A cidade foi crescendo junto ao templo numa direção. E isso foi na época de Davi. Isso é chamado Cidade de Davi. Assim. Essa cidade de Davi, na verdade, que hoje é a cidade normal de Jerusalém, a cidade cresceu, né? Uma cidade muito cosmopolita, muito grande, mas as escavações arqueológicas naquele pedaço de terreno embaixo permitem aos arqueólogos identificar crucificações, tanques, casas de líderes religiosos, está tudo ali embaixo preservado. Então tem uma frente enorme arqueológica escavando aquelas localidades. E é muito problemático porque a cidade de Jerusalém está literalmente na cabeça em cima. Então você tem questões de natureza de engenharia civil que você não pode escavar, porque você pode causar um problema. E os arqueólogos da Hebraica de Jerusalém, eu visitei com o Dr. Eyal Meron, uma figura maravilhosa. A gente teve acesso a essas escavações e a gente viu, por exemplo, um lugar onde eles acreditam que houve uma crucificação judaica. E ele mostrou por quê, a posição dos degraus no solo, onde a cruz teria sido fixada. Inclusive ele mostrou por que eles acreditavam nisso, porque a cruz estava num lugar, era num terreno em declive, e a cruz teria caído, e eles encontraram marcas de madeira da época, datadas com carbono 14, mostrando que aquilo era uma madeira daquela época. Olha só. Então eles conseguem chegar num nível de precisão histórica muito grande, muito grande. E você consegue se comunicar pelas ruas. Eu vi pedaços de ruas, porque pela forma das pedras e a composição, e você obviamente consegue retirar aquele material e datar e saber do período e a composição, eles identificaram que eram pedras que tinham vindo de Roma, e era uma rua que os romanos, eles eram muito bons em logística, eles tinham criado aquela rua para que quando os seus exércitos, os seus governantes chegassem, eles pudessem entrar mais rápido. Olha só. Então você consegue identificar muita coisa, assim, é muito curioso, muito interessante, muito interessante. E isso confirma, né, de forma geral, os textos que a gente identifica assim, nos evangelhos e muitos textos da nossa tradição espírita. Né? Você encontra narrativas, por exemplo, de há 2000 anos, né, que descrevem o momento do encontro de Públio Lentulus com Jesus. Você acha muitas dessas passagens na arqueologia local, ainda preservadas, ou indícios de que as coisas eram como a nossa tradição narra. É muito interessante. E tem locais, muitos locais, que estão sendo escavados ainda e que não são abertos a público, né? Iraci, depois do Egito, pelo menos na época que eu tive lá, né, tem 2 anos, depois do Egito, Jerusalém é o lugar mais escavado do mundo. Nossa. Só tem um detalhe, o Egito deve ter 30 vezes o tamanho de Jerusalém. Então, assim, a densidade de escavação arqueológica em Jerusalém, no subsolo de Jerusalém, em Israel, né? Não só em Jerusalém, no norte de Israel, onde tem ali na região sul, mais próxima do Mar Morto, é muito grande. Porque há um interesse internacional. Todos os cristãos têm interesse de escavar em Jerusalém. Quer saber. E os judeus também têm interesse para conhecer a sua história. Então você tem muita atividade arqueológica acontecendo em Jerusalém
nesse momento. Que é muito fundo, né? Muito... Muito fundo. Você tem 2.000... Pegando de Cristo para cá, você tem 2.000 anos. E o povo judeu, esse relato que eu te falei do Egito, acontece 1.400 anos antes de Jesus. Então nós estamos falando de uma civilização narrada em texto, Iraci, com 3.500, 4.000 anos de história. É muita coisa para se descobrir, né? Muita coisa. E tem muita coisa ainda para fazer. Muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Eu estive na Universidade Hebraica de Jerusalém, conversando com alguns. Você vê, eu tive aula com um professor que é curador dos manuscritos do Mar Morto. Existe um museu em Israel, e dentro do Museu de Israel existe o Santuário do Livro, que é um lugar dentro do Museu de Israel onde estão preservados os manuscritos encontrados no Mar Morto, que foi uma das maiores descobertas arqueológicas, principalmente para nós cristãos, porque tem muitos textos da Bíblia lá. Inclusive, se acha textos da Bíblia, se acha preservado relatos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de todos os profetas, textos inteiros, assim, que confirmam que a Bíblia Sagrada está correta. E você ainda acha muitos textos lá. Textos de Isaías, de Jeremias. Então, isso, e são textos do primeiro século. Quer dizer, de 2.000 anos atrás. Foram descobertos em 1970, por acaso. É uma história muito boa. Nesse museu, o Santuário do Livro, esses manuscritos estão preservados. E esses pesquisadores do Santuário do Livro são aqueles que vão até o Mar Morto, nas cavernas lá, em busca de achados arqueológicos. Eu falava que eu tive aula desse professor. Ele é um estudante de Templo e de João Batista. E ele acompanha as escavações arqueológicas que acontecem nesse tema. E tem diversos outros, Iraci. O que não faz. Se você quiser se dar bem em arqueologia, é só ir para Jerusalém. Iraci. Você vai ter campo fértil para trabalhar. É muito bacana, muito bacana. Agora, quanto tempo depois daquela ceia aconteceu a saída de Jesus, a crucificação? Como é que funcionou isso? Iraci, a tradição que a gente tem cristã coloca isso no mesmo dia, e isso é a crença da maior parte. Então Jesus ceia na noite de 14 de Nisan, logo em seguida ele sai, ele se dirige, ele passa por um lugar que é um vale, logo depois ali de Jerusalém, vai até o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras ele se reúne e faz uma oração, e logo em seguida ele vai para o Jardim de Getsemane, que é também muito pertinho. Ali, Judas sai, Judas é retirado por Jesus no meio da celebração. Jesus conduz Judas até a cerimônia. Em algum momento ele fala, eu vou ser traído. Eles até brigam entre si, quem vai me trair? Jesus não fala. Mas em algum momento Jesus vira para Judas e fala, Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Judas vai até o Sinédrio e fala, Jesus vai estar lá no monte. Jesus termina a cerimônia, vai ao monte na mesma noite. Os soldados do templo, que estão a serviço dos saduceus, vão lá e prendem Jesus. Ele é levado, apanha, é julgado, condenado às pressas, vai até Anás, depois a Caifás, volta, e no dia seguinte, isso é noite, às 15 horas do dia seguinte, Jesus está crucificado. Então, isso tudo acontece em 12, 16 horas. É muito rápido. Muito rápido. Porque tinha que ser antes da Páscoa. Porque senão ele seria exaltado. A tradição não permitiria que um judeu fosse entregue à morte ou crucificado na Páscoa. Seria um ato de impureza ritual para o contexto da celebração. Estamos em Jerusalém. Se isso acontecesse talvez no norte, ninguém ia ver ou saber. Mas em Jerusalém ia ficar difícil. Ainda mais ordenado pelo pessoal do templo. Então tinha que ser acelerado, assim. Então tinha que ser antes de começar. E, em particular, o que acontece ali é que Jesus e aí a questão, ele é crucificado fora dos muros da cidade, num determinado lugar que a gente acredita que era onde aconteciam esses eventos, patrocinados pelos romanos, etc. Mas isso tudo tem que ser muito perto, para que as coisas aconteçam de forma rápida. Porque também não era simples, era assim, você pegar um homem condenado carregando uma cruz e andar 25 quilômetros. Então, existiam limitações para que as coisas acontecessem logo. E acontecer logo, naquele contexto, significava acontecer perto. Porque as distâncias tinham que ser curtas. Por isso, quando você fez a pergunta do Santo Sepulcro, as coisas tinham que ser resolvidas todas por ali. Acredita-se, inclusive, que Jesus não foi julgado onde se diz que era o Sinédrio. Alguns acreditam que Jesus fora julgado no Palácio de Herodes. O Palácio de Herodes era uma construção, está preservada até hoje, assim, é um museu, a gente consegue visitar, você vê construções romanas, era onde Herodes morava,
uma casa de governante, como se fosse o Palácio das Laranjeiras aqui no Rio. E lá embaixo tinha soldado e tinha prisão. E, portanto, tinha lugar para julgamento. Então, alguns acreditam que Jesus... Porque é muito perto. Jesus pode ter sido retirado ali, levado ao Palácio de Herodes. Lembrando que, como era Páscoa, existia um governador romano daquele local, que era Pôncio Pilatos, general romano, e Herodes, que, na verdade, Herodes Antipas, que governava o norte, ele vinha até Jerusalém, como todo bom judeu, era Páscoa, e ele ficava próximo, porque era uma espécie de encontro de governantes, o romano e o judeu. E acredita-se que Jesus foi levado, e tinha um lugar onde eles ficavam hospedados, e acredita-se que Jesus pode ter sido julgado ali, condenado ali, apanhado ali, e dali tem uma saída muito próxima para a parte de trás da cidade onde aconteciam crucificações. Então você tem todo um contexto geográfico ali. Agora, tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. O que pegou os discípulos ainda mais desprevenidos. Porque uma hora eu estou jantando com você, 16 horas depois... Já estou crucificado. Então, o Pedro, no ato da negação, Jesus é levado para um terraço de um palácio. Está escrito isso nos evangelhos, porque era um palácio grande, as pessoas circulavam por ali, como se a gente estivesse passando na entrada do Palácio das Laranjeiras e você está vendo o que está acontecendo no pátio ali. As construções eram muito abertas, não era como tem hoje. As coisas aconteciam separadas por um murozinho de metro de altura, de meio metro. Então você via o que acontecia. Ainda mais numa casa dessa gigante, que era a casa de um governador. Então as pessoas estavam ali, Jesus está sendo julgado, estão falando, ele conhece, Pedro conhece, ele nega Jesus. Pedro estava perto, o que significa que Jesus não estava distante de onde eles tinham feito a refeição. Porque senão Pedro não ia conseguir chegar, ou ele não ia ter acesso, porque os soldados não iam deixar. Então foi tudo por ali, tudo rápido, tudo acelerado e tudo pertinho. E quanto tempo da passagem ele fez, saindo da onde ele saiu, carregando a cruz e foi até o ponto da crucificação? Muito perto, muito pouco. Eu diria que de onde ele teve o julgamento, onde Pilatos sacraliza, né, e sacramenta, olha, eis o homem, bet homo, né? Ele está condenado, Jesus apanha, Jesus é então vestido com a coroa de espinhos, todo arrebentado, ensanguentado, ele pega a cruz e leva. Ele deve ter caminhado alguns quilômetros, eu diria que no máximo 2 ou 3 quilômetros, ele caminhou algumas horas, talvez 2 ou 3 horas, no máximo. Porque é muito pesado. Muito, né? muito. Isso é o caminho da Via Crucis. Sim. Isso está identificado em Jerusalém, existem as famosas estações onde Jesus teria passado. Não existe um rigor arqueológico completo nessas... Não dá para afirmar que aquele local é aquele mesmo. Exatamente. Existe muita tradição, respeitamos, evidentemente, tradição da cristandade, do cristianismo posterior a Jesus, que tem uma igreja onde Jesus teria passado aqui, colocado a mão nessa parede. É muito difícil de você afirmar isso, evidentemente, mas existe essa Via Crucis. Agora, você faz a Via Crucis inteira, eu e você podemos fazer agora em Jerusalém em 3 horas. Nós vamos fazer, com certeza, em outubro, estamos 3 indo para lá. A gente não está carregando cruz nenhuma, né? Então carregar a cruz era mais complicado. Quanto muito uma mochila. Exato, mas era tudo muito pertinho. Dentro da chamada Cidade Antiga, Jerusalém tem a parte mais central dela, próximo ao Muro do Templo. É a chamada Cidade Velha, né, a Cidade Antiga, que é onde você tem toda a arquitetura, todos esses pontos. E, naturalmente, Jerusalém cresceu. Você vê os muros da Cidade Antiga e, fora dos muros, você tem a cidade de Jerusalém atual. E ainda tem alguns pontos de preservação arqueológica, como essa cidade de Davi, pontos mais externos, que hoje estão dentro da cidade atual. Mas esses pontos da Via Cruz são dentro da cidade antiga e eles são percorridos muito rapidamente. Você sai de uma rua, vai na outra rua ali, tem um palácio, você sai da outra rua, tem um tanque. Então é como se fosse um bairro hoje. Eu diria, sabe, que você vai aqui, percorre umas ruas aqui ao redor da casa, do Seja, é tudo muito pertinho. São poucos quilômetros, era tudo muito perto. E onde aconteceu a Santa Ceia? É próximo? Próximo. Existe um lugar identificado chamado cenáculo, que é uma sala preservada. Não é possível afirmar que naturalmente a ceia aconteceu ali. É pouco provável que a gente consiga cravar assim, sob a ótica de história e de arqueologia, mas é uma reprodução do que seria o ambiente daquela ocasião. É uma sala grande,
não se usava mesa, como se tem muita representação de imagem. Eles sentavam no chão, no triclínio, eles reclinavam com as pernas para trás. Aquilo era uma colocação baixa, e ali você tinha o pão. É curioso porque o pão, na verdade, a forma como se tinha um cesto de pão, a pessoa pegava o pão, partia e dava o pão para o outro. Você tem toda uma celebração, toda uma ritualística para isso, a pessoa ia partindo o pão. Então você não tinha 12 pratos na mesa, a pessoa ia servindo. Isso é uma coisa moderna. E a pessoa, inclusive o famoso cálice, né? Muitos compartilhavam o cálice, tinha um pouco, você servia o vinho, tomava, oferecia o seu cálice para outro. Seria uma coisa terrível em época de pandemia, viu? Assim. Nossa Senhora. Mas naquela época não tinha, então a coisa era outra. E eles eram muito higiênicos por conta dos rituais. Mas o cenáculo identifica-se como um lugar muito próximo. Dentro dos muros de Jerusalém, da cidade antiga, Jesus teria celebrado ali, e depois ele sai, e aí ele vai. É muito perto do jardim do Monte das Oliveiras e do jardim, então é muito pertinho ali, ele está por ali, ele estava por ali. E é muito próximo do templo, porque Jesus, antes dele entrar no cenáculo para fazer essa cerimônia, ele vem de ensino e apresentação no templo contra a hipocrisia religiosa. Jesus entra em Jerusalém, 2 dias depois, aquele expulsar os vendilhões do templo acontece ali. Algum tempo depois, Jesus vai no templo, Jesus, ao entrar e ao sair, seca uma figueira, acontece ali. Então ele está o tempo todo indo e voltando no templo. Então ele está dentro daquele contexto geográfico. Assim. Naquele pedacinho ali. Certo. E era muito comum a gente encontrar isso. Né? Como era Páscoa, a cidade estava lotada. Provavelmente não tinha acomodação para todo mundo. Como é que eles resolviam isso? Coisa da época e da cultura. Eles entravam na cidade, faziam as suas cerimônias, iam ao templo, oferecer sua oferta, seu sacrifício, depois eles saíam, iam para o Monte das Oliveiras, que está lá, uma parte ainda, inclusive o Monte das Oliveiras, o que está preservado, é dentro de uma igreja franciscana, mas enfim, os franciscanos que tomam conta do local, um lugar lindíssimo, com uma energia maravilhosa, mas eles iam para o Monte das Oliveiras, onde você tinha as oliveiras, né? Provavelmente você ainda tinha ali alguns moinhos, onde você colocava as azeitonas para moer e para fazer o líquido do azeite, e eles se recolhiam ali. Então eles ficavam num campo, e dormiam à noite ali, fresco à noite. Podiam pegar umas olivas, umas azeitonas e comer. Eventualmente alguém tinha alguma água, algum alimento. Existiam poços. E você dormia por ali. Depois, no dia seguinte, você acordava e ia para Jerusalém. Porque não tinham hospedaria. Não tinha hospedaria, não tinha acomodação. Era comum. É como se a gente estivesse fazendo hoje um piquenique no parque, ou num campo. Ou uma barraca de camping em algum lugar. Naquela época você dormia, se você estivesse na Páscoa em Jerusalém, poderia dormir no Monte das Oliveiras, onde Jesus se dirige e onde ele ora a Deus. Então, justifica sim hoje a celebração da Páscoa em qualquer religião, é isso? Sem dúvida, Iraci. Eu acho que o que Jesus estava querendo trazer com a sua celebração como última refeição, a última refeição que ele estava encarnado, ele chama seus 12, celebra, ele quase que faz uma despedida, e ele assegura que, apesar dos acontecimentos, ele estaria próximo, ele estaria junto, e ele os conduziria. E eu acho que a gente tem que resgatar esse contexto, né, não do ritual, do pão, do vinho, da hóstia ou do cordeiro, mas do amor que deve unir toda a criatura humana, né? Em torno daquilo que ele acredita e em torno de um objetivo maior, que é a gente estar junto, estar próximo, que era o que Jesus nos ensinou, e da gente cuidar uns dos outros, porque eu acho que é isso que Deus espera de nós. Pelo menos eu acho que esse é o meu entendimento da Páscoa de Jesus. Exatamente. Então, podemos convidar a todos a confraternizar uma semana de Páscoa, como Jesus confraternizou com os apóstolos, que ele nunca se afastou de qualquer confraternização, de qualquer festa da época, e podemos sim, devemos sim, numa celebração de amor, porque foi o que ele veio fazer ali, realmente fantástico. Então, semana de Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa. Fabrício, obrigada pela sua presença. Obrigado, excelente. Eu que te agradeço. Tudo isso que você vem trazer para a gente. E para que você tenha uma semana de muita paz, de muito amor,
confraternização, união, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para a sua semana de paz.